E aí pessoal, Educar Motos na área, seu canal de mecânica caseira. E nesse vídeo hoje a gente vai explicar sistema flex para leigos, para carros e motos. Acompanhem o vídeo. Bom, esse aqui é o Palio 2009, modelo 2010, modelo 1.0, 8 válvulas, do meu amigo Rogério. Ele cedeu o carro pra gente aqui para poder fazer alguns serviços. Eu aproveitei para fazer esse vídeo do sistema flex para leigos. É uma explicação não tão técnica, mais assim com palavras que possam facilitar o entendimento e não fica devendo para ninguém algum tipo de explicação, porque da minha época de mecânico de concessionária eu escutava muitos mitos e agora eu vou poder tirar alguns deles para vocês. E se alguma coisa faltar no vídeo, deixa no campo de comentário aqui embaixo a pergunta de vocês, que conforme elas vão aparecendo, na medida do possível eu respondo para vocês. A gente, antes de falar do sistema, a gente está com um paninho aqui, mas logo a gente vai ter uma placa personalizada do nosso canal, que é para dar um tom um pouco mais padrão para os nossos vídeos, e também para proteger os nossos amigos aí que cedem o carro e a moto para a gente fazer os vídeos. Então, algumas informações técnicas, depois a gente fala do flex. Esse motor 1.0 8 válvulas Fire dessa época de 2010, ele tem 73 cavalos a gasolina e 75 a álcool. Ele tem desculpa o barulho, ele tem um torque a 4.350 RPMs de 9.8 quilos. Ele é um motor extremamente confiável. Esse é um dos Palios mais bonitos que eu já vi serem produzidos, e vale a pena vocês conferirem o vídeo de todo o sistema com ele. Além disso, ele tem uma taxa de compressão altíssima devido ao motor flex, de 12,15 partes de ar para uma de combustível. Isso ajuda a elevar a potência e também tem a ver com o sistema flex, que a gente vai começar agora a falar. Bom, esse daqui é o reservatório do sistema flex, esse que eu tô com a mão aqui. Ele é utilizado para pôr gasolina quando se usa apenas álcool, né? Ou então a maioria do combustível for álcool. E muita gente não sabe exatamente o que fazer com esse sistema, porque cada um fala uma coisa. Bom, a gente teve que fazer um corte por causa da falta de luminosidade. Então, esse daqui é o reservatório flex do veículo. É um sistema onde você coloca, como diz na tampa, apenas gasolina quando o motor estiver funcionando com álcool ou com uma quantidade elevada de álcool. E aí sim recomenda-se. Eu vi uma vez, quando eu trabalhava em uma concessionária, uma vendedora, sem argumento técnico algum, falando que você tinha que colocar gasolina mesmo quando põe gasolina no carro. E isso é mentira. Isso é inclusive até prejudicial para o reservatório, porque a gasolina fica velha e acaba com o motorzinho elétrico que tem lá dentro, com as canalizações, com tudo que tem, se ficar a gasolina velha presa. E por que foi inventado esse sistema? Por causa que na época que ele foi feito, o álcool estava
num preço extremamente barato, porque não tinha tanta procura e não tinha tantas pessoas com carro a álcool. Então, para aumentar a procura, o álcool tinha baixado de preço. Para a gente ter uma ideia, hoje em dia o álcool tá R$ 2,19 e a gasolina tá R$ 3,04, R$ 3,06, dependendo do posto. A Podium tá chegando a R$ 3,99. Então, hoje em dia, para você saber se o sistema Flex ele é necessário ou não você usar álcool, você tem que ter mais ou menos uma média de que o preço do álcool não pode chegar a 70% do preço da gasolina. Então, como que você deve agir nesse momento? Você passa um dia no posto, aquele que você costuma abastecer, e olha os preços. Aí tu olha, tá R$ 3,06, tá R$ 2,19. Você faz as contas em porcentagem para descobrir se R$ 2,19 é acima ou abaixo de 70% do preço. A gente vai tentar colocar o cálculo no final do vídeo para ver se sim ou não. Eu ainda não sei o resultado e aí no fim a gente comenta. Bom, continuando, como que ele funciona? Vamos fazer mais ou menos como se fosse uma conversa, tá bom? É assim, o módulo de injeção eletrônica, ele pega o sinal, que é a sonda lambda, que não dá para enxergar agora aqui no escapamento, mas a gente vai mostrar na moto. Ela chega e conversa com o módulo. Ela descobre qual é o gás que está passando, a quantidade de CO2 na verdade, e pela quantidade de gases ela sabe se tem álcool ou gasolina queimando no sistema. E aí tá escrito, aí ela manda o sinal dizendo assim: módulo, eu tô com álcool, dá para você mandar um pouco mais de álcool pros bicos, porque senão não vai queimar. Vai falar, tá bom, vou mandar mais. Módulo, tô com gasolina, queima de outra forma aí para mim. Ou seja, a taxa de compressão ela jamais se altera, já que ela é mecânica. Então o módulo ele fica atrasando ou adiantando o ponto de queima do motor para poder chegar na melhor mistura. Então às vezes acontece aqueles grilinhos no motor do carro. E a má notícia que eu tenho para dar para vocês é que infelizmente é normal. Por causa dessa taxa de compressão muito alta de 12,15, o motor realmente tende a dar aqueles grilinhos, infelizmente característica técnica do veículo, né? Então, tanto é que se você fizer um teste e colocar álcool no lugar de gasolina, ele para de grilar muitas vezes. Então, infelizmente, é essa situação que é passada para vocês. Essa orientação é muito importante para vocês saberem. Outra coisa, teu carro, quando tiver com álcool, ele provavelmente vai fazer uso do reservatório no inverno, como a gente está vivendo hoje. Por exemplo, eu vou dar uma média de todas as fábricas, porque cada modelo ele tem uma necessidade na partida. Então, por exemplo, ele tem 18 graus de temperatura, ele vai pedir um pouquinho de gasolina. Ele tem 15 graus de temperatura, ele vai pedir mais gasolina. Essa média mais ou menos de 15 a 18 graus ele começa a pedir para o módulo mandar um pouco mais de gasolina. E aí, se você tiver com um pouco de dificuldade para poder ligar o veículo na primeira partida de manhã, muito provavelmente ou o teu sensor de temperatura está marcando errado e pedindo para o módulo mandar em excesso e ele não liga, ou muita dificuldade para ligar, ou então sua gasolina está velha, porque a quantidade que ele injeta é mínima e o reservatório, em média, de todos os carros tem por volta de 1 litro de reservatório, e isso demora muito. Ele dá assim ml por exemplo, faz de conta, numa partida que ele dê 10 ml de gasolina é o suficiente para pegar. Então imagina isso todos os dias, 10 ml para chegar a 1 litro, demora demais.
E aí no caso seria sim bom você levar para uma oficina e pedir para que seja trocada a gasolina, tá? E outra coisa, como eu disse, jamais gasolina com veículo usando gasolina. Se você for colocar gasolina no seu reservatório, tenha a certeza de que você vai usar álcool ou maior parte de álcool, né? A maioria das pessoas usa um ou outro. Outro mito que acontece muito também é se você pode usar álcool e gasolina no mesmo tanque. Sim, a resposta é sim. Qualquer veículo, não só esse Palio. Eu vou usar gasolina no tanque. Ou então, vou usar só álcool. Então, vou misturar. Tá certo os três. Você pode misturar. Hoje em dia o sistema é para isso, certo? Muita gente fala que não pode fazer. Pode sim. Lê o manual do seu carro que você vai ver que pode, tá? O único problema que eu vejo em você usar um só álcool é que ele às vezes pode formar tipo de uma gelatina no bico. Dependendo, é fatal, né, acontecer isso com o sistema usando só álcool. Então você usar um pouquinho de gasolina de vez em quando faz bem, mas não que essa gasolina vá limpar seu tanque, não que essa gasolina vá fazer alguma coisa assim, né? Mas ela é um combustível que ela é diluente. Então se você tivesse a possibilidade de pegar 1 litro de álcool, 1 litro de gasolina para limpar uma peça, por exemplo, com álcool praticamente você não consegue, só sai cheiro. Com gasolina você limpa, que é uma beleza. Então, para você ver como a gasolina ela dilui. Agora, por exemplo, você tem medo de usar ainda seu carro com álcool, com gasolina? Provavelmente alguém te falou isso, porque não existe esse problema de você ter que misturar, ou de você não ter que misturar, ou de vez em quando você ser obrigado a usar gasolina. Não existe. Você pode usar à vontade qualquer um desses combustíveis na proporção que você quiser, tá certo? Então, qual os cuidados que eu recomendo a vocês? Levem na oficina de confiança de vocês, troquem o filtro dentro do prazo especificado. Outra coisa, limpar os bicos periodicamente, como alguns programas que eu mesmo costumo assistir, mas eu acho que você tem que ter um pouco de bom senso para poder filtrar o que as pessoas dizem, ou revistas que eu também leio, que disseram uma vez que é para vender serviço. Não eu não tenho máquina de limpar bico na minha casa e eu não sou oficina, é um canal de mecânica caseira que você pode fazer na sua casa. Ou seja, eu não me beneficio com isso, eu já fui reparador. Então, você precisa limpar o bico, se o seu mecânico disser que é necessário, muito provavelmente é porque certo? Então, filtrem muito bem o que vocês veem na imprensa e o que as pessoas costumam te dizer por aí, certo? Eu não sou o dono da verdade, porém eu tenho argumento técnico suficiente para poder dar ciência do que eu estou falando. Aditivo para tanque de combustível. Eu sou contra ou a favor? Nenhum dos dois, porque não existe nenhum, que eu saiba, né? Dentro do meu conhecimento, não existe nenhuma comprovação científica no resultado desses resultados. Porém, eu não sou contra, porque eu nunca vi nenhum carro dar algum problema porque colocou. Então você é livre para usar ou não esse tipo de aditivo, certo? Então eu vou parando por aqui e a gente vai mostrar algumas informações do painel. Eu vou aproveitar para a gente comentar sobre algumas luzes espias que acontecem no painel, inclusive do sistema Flex e em específico desse Palio da Fiat. Bom, a gente está aqui dentro do carro do Rogério e a gente vai mostrar algumas luzes espias
e que são muito úteis para que vocês utilizem bem o carro de vocês, porque eu já ouvi muitos colegas meus dizerem que não sabem nem o significado de algumas delas. Então a gente vai tentar ajudar vocês agora a entender um pouco mais sobre o que acontece nos veículos, né? Porque varia muito pouco de um para o outro. E a gente vai comentar agora que a gente vai ligar o contato. E aqui tem alguns que são muito óbvios de vocês saberem, porém a gente vai comentar porque está aqui na imagem. Então aqui é o contagiro. Para quem sabe usar, é uma peça muito útil, né? Esse daqui é o velocímetro. Esse aqui é o marcador de temperatura, que em alguns carros ele não é presente, porém é muito útil para você ficar de olho. Muita gente não olha, porém deveria, porque você evita a fundição de motor ou qualquer outro problema que venha a acontecer por causa de um aquecimento inesperado. Não comentei antes, mas aqui tem 55.015 km o carro dele. Aqui é o marcador de combustível. Nós estamos gravando agora, às 18h19. Esse velocímetro pequenininho aqui, que eu acho que dá pra ver, ele é um aviso de velocidade, não limitador, porque muito útil para você, principalmente que vai na estrada e quer cravar um limite de 120, por exemplo. Aí, se você passar a 121, ele já apita para você diminuir, né? Ele sabe, dentro do módulo dele aqui, ele também tem um velocímetro, só que digital, né? Como se fosse um velocímetro na mente, ele tem assim, digamos assim, né? É mais detalhado. E aí aqui a gente tem a luz do freio de mão, ou a luz do freio se tiver baixo, o fluido de freio. Aqui a gente tem a luz da injeção, que ela se apaga quando o carro liga. Se ela piscar ou se ela ficar acesa, é porque algum problema tem no teu veículo, e é bom que você leve na oficina de sua confiança. E aqui, por exemplo, tem a luz da bateria, que ela acende quando o alternador dá problema. Se o alternador tiver com algum problema, carregando menos de 14,2 volts, ele vai acender. Ou seja, quando queima um diodo, quando queima a placa toda de diodo também, quando queima um regulador de tensão, ela acende. Essa é uma luz que nem todos os carros têm, mas o Fiat e alguns outros também têm, que é a luz da lanterna. Quando você acende a lanterna, ela acende junto. Essa aqui é a luz do óleo. Ela fica acesa quando a pressão de óleo é baixa, ou seja, o motor está desligado, e aí você tem a leitura dela como se não tem pressão nenhuma ou uma pressão baixa. No caso, como o motor está desligado, nenhuma pressão. Por isso que quando você liga, ela apaga. Aqui é a luz que a porta está aberta. Quando a porta está aberta, ou quando ela está só naquele primeiro estágio, ela acaba acendendo para te orientar a fechar a porta. Eu vou fechar a porta agora, e aí vocês vão ver, ó, que ela se apaga. E a luz também aqui acabou se apagando porque a gente programou ela para apagar aqui a luz interna. E aí aqui também tem a do farol alto, certo? E aqui tem a luz que acabou de acender, que é do farol de milha, que também é muito importante você saber usar esse farol, porque muita gente anda aqui na cidade com ele aceso, cegando os outros, por conta de que acha que tem que enxergar o chão, e não é bem assim. As pessoas usam um farol desse, só se usa quando tem neblina, que é para facilitar a sua visão, e o outro veículo que vem contra você também ele te enxergar.
Então aqui tem o do pisca, que nesse carro aqui é uma para cada lado. Em alguns outros é uma lâmpada só, como na minha moto que a gente vai mostrar logo logo. E uma coisa importante também que eu vou mostrar para vocês aqui, que é aqui a ventilação do carro. É nesse sistema aqui, não tem ar condicionado. Eu queria falar sobre ar quente, mas esse veículo aqui não tem. Mas eu vou falar alguma coisa sobre algum quando eu tiver a oportunidade de aparecer. Isso aqui é o pomo da alavanca. Ele tem 5 marchas mais a ré. Eu ia comentar lá fora, mas eu acabei aproveitando essa oportunidade. Esse é um câmbio bastante longo, por isso que o carro anda bem, apesar de ser 1.0. Ele tem uma relação de 0,9 para 1, ou seja, um câmbio bastante longo para um carro 1.0. E os engenheiros que estudaram qual é o grande segredo que eles tiveram. Aqui tem mais ou menos 4,5 para 1, e aqui tem mais ou menos 2 para 1. Então o segredo maior está nas marchas de cima, em muitos carros, na primeira, na terceira e na quinta. Segunda e quarta são apenas intermediários, mas tem que ser usado. Claro, né? Tem um colega meu que da primeira ele passa para a terceira, mas isso é errado. Senão você vai acabar com a embreagem do teu veículo. Infelizmente eu não consegui convencer ele. Ele é muito teimoso. Mas enfim, gente. Usem todas as marchas se vocês não têm esse costume, certo? Que você vai ter uma vida útil muito maior do seu sistema de embreagem. Eu esqueci de dizer, mas esse veículo também tem um acelerador eletrônico, que muita gente tinha preconceito quando inventaram esse tipo de acelerador, preferia cabo. Nesse sistema é o Drive by Wire, é bastante confiável. Você deixa de trocar cabos, porque antes endurecia demais o cabo. E aí você acabava trocando, então a manutenção acaba ficando até mais barata. Esse sistema é bastante popularizado hoje e é um sistema que não custa muito caro, como quando inventaram. Pelo menos da primeira vez que eu vi foi num Gol, que era o EPC, né? Era bastante caro, bastante elevado quando inventaram. Tanto é que existiam duas versões de Gol. Quando era o Special, o antiguinho era com cabo e o outro era já com EPC. Mas popularizou hoje e graças a ele, hoje a gente pode usufruir bastante. Dizem que é um pouco lento, mas hoje em dia não se sente praticamente a diferença do eletrônico por de cabo, que o potenciômetro do acelerador hoje é muito mais avançado e muito mais rápido a resposta dele. Tá certo? Eu não sei se foi bastante claro. Se tiver alguma pergunta, usa o campo aqui de comentário aqui embaixo. E é isso aí. Se tiver alguma sugestão, alguma pergunta, eu vou tentar ser o mais breve possível para tentar tirar essas dúvidas. Obrigado pelo apoio de todos que se inscreveram, daqueles que apenas assistiram e daqueles que curtiram. Dá um joinha aí para mim se puder. E se tiver alguma crítica, for passar algum joinha para baixo, alguma coisa, explica o porquê, que eu vou tentar melhorar. E logo logo aguardem aguardem novidades, porque a gente tem coisas boas para vocês agora. Em um curto espaço de tempo vocês vão saber. Obrigado por assistirem meus vídeos. E agora a gente vai passar para a moto. Então, oi pessoal, de novo. Gostaram do charminho que a gente fez agora? Eu e a Vanessa, a gente bolou essa ideia agora de fazer de baixo para cima da moto, tá? Vamos ver se vocês gostaram, dá um gostei aí. Tô pedindo de novo. É o seguinte, essa daqui é a moto da Yamaha,
é uma Phaser 150 cilindradas 2013, modelo 2014. Ela está comigo há 9 meses e eu estou usando ela para fazer meus vídeos. Então ela é 2013, modelo 2014, com motor de 150 cilindradas. Ela tem uma relação de compressão de 9,2 partes de ar para 1 de combustível e com câmbio de 5 velocidades. Ela tem 12 cavalos e meio e o torque mais alto dela está a 5.500 RPM. E é uma moto que ela tem um sistema também de vibração no motor. Não estou fazendo propaganda, é só porque é minha moto. Ela tem, esse sistema é bastante competente. A moto não vibra. Sei porque eu já tive motos de outras marcas. Essa daqui é a minha 7ª moto. E o que eu quero mostrar para vocês é ainda o sistema flex dela, em comparação ao do Palio que a gente mostrou agora há pouco. Então ela tem um sistema um pouco parecido com o do Palio e dos outros carros também, de outras motos, porém com algumas limitações. Ela tem uma injeção eletrônica do tipo digital. Vem aqui mostrar para nós, por favor. O modelo que é um sistema digital e ele, apesar de ser bastante avançado, as motos normalmente elas não têm um sistema de reservatório de combustível. Então a gente vai se limitar um pouco a mostrar o que está na etiquetinha aqui, que apesar de eu saber, eu acho interessante para vocês olharem, tá bom? Então ela tem uma limitação de 20 graus centígrados para poder, ou Celsius, né, para quem não estiver familiarizado, e se tiver abaixo de 20 graus Celsius ela vai acender uma luz verde no painel que eu vou mostrar daqui a pouco, indicando que você tem que colocar no mínimo 3 litros de gasolina para poder dar uma partida segura. Às vezes com uma temperatura um pouco abaixo ela pode ligar, porém ela não vai desenvolver bem até esquentar. Então por isso que a gente precisa um pouco colocar gasolina, porque ela não tem reservatório auxiliar de gasolina como no Palio e muitos outros carros, e ela não tem aquele sistema que um dia, se a gente tiver a oportunidade, eu vou explicar, de que ela pré-aquece os bicos, porque os bicos dos carros agora mais novos, eles têm como se fosse uma resistência de chuveiro em volta deles, para esquentar o combustível, deixar na temperatura ideal para quando entrar na câmara de combustão. Eu gostaria de comentar, antes de continuar, essa outra etiquetinha, que ela inclusive combina com o laranja da minha moto. Só um adendo aqui. Olhem bastante aqui esse tanque de combustível, porque primeiro eu gostaria de dizer para todos vocês que frentista não é mecânico, nenhum preconceito contra, mas eles não têm argumento técnico, a não ser que já tenham sido mecânicos antes, não fizeram nenhum curso e tudo mais. Os frentistas aí que me perdoem, mas aqueles que sabem alguma coisa me perdoem, mas a maioria vocês sabem que são assim. Então não quero criar nenhum tipo de polêmica, eu só quero orientar vocês pelo seguinte: não encham nunca o reservatório de combustível até o final. Chegou na redinha, como essa moto aqui tem, porque ela tem uma certa pressão que cria dentro do tanque de combustível, e em motos eu nunca vi isso acontecer, mas ele pode até estufar devido ao excesso de pressão, como nos carros que o tanque é de plástico. Eu vou mostrar a redinha para vocês, que vocês vão ver, porque é muito perigoso deixar ele no limite aqui. Vou mostrar rapidinho aqui, vou mexer aqui na moto, mostra a redinha aqui, ó, que tá aqui dentro aqui. Mais um pouco. Aqui. Isso, ó, esse final aqui é onde o combustível chega por último. Não passa até aqui, é lá embaixo. Chegou lá,
manda parar. Não tem essa de arredondar nem nada. Eu mesmo não deixo arredondar. Então a gente é uma pequena orientação, mas de grande valia para quem pretende conservar a moto do melhor jeito possível. Tá ok? Se quando vocês, uma outra orientação, passa WD dentro aqui do miolo, também no miolo da chave da moto, porque tem gente que põe grafite, só que depois que o grafite molha, ele vira uma espécie de uma lama, e ao invés de lubrificar, ele vai acabar travando o miolo. Então, gente, grafite é para usar onde não tem umidade, tá certo? Não confundam as coisas, porque tem gente que já falou pra mim que é pra pôr grafite. Não é pra pôr grafite, tá certo? Vamos lá pro painel da moto. Agora, aqui no painel, que é um painel bastante completo, eu vou mostrar aqui como é que aqui é a luz do neutro. Ela tem um indicador de marchas que diz aqui qual a marcha que está engatada. Eu vou desligar e ligar de novo para mostrar. Essa é a luz que acende quando o sistema flex está precisando pôr gasolina. E a outra do lado aqui é a da injeção. Comentando só, está com 8.259 km. A próxima revisão dela vai ser com 10.000. Ela tem o contagiros integrado, que dá uma sensação bastante esportiva de se guiar. E também, para quem sabe usar, é uma peça excelente para se continuar, ou para se manter o motor num funcionamento muito bom. Se possível, não chega na faixa vermelha, só se for muito necessário fazer uma ultrapassagem. O motor não vai estourar se você usar uma ou duas vezes por algum motivo de uma situação difícil que você precisa na moto. Então não tenham medo de usar, porém não abusem. Agora a gente vai mostrar aqui a sonda lambda dela, que é uma peça bastante importante. Então, essa aqui é a sonda lambda, onde eu tô com o dedo. Ela, assim como no carro que eu tinha prometido que ia mostrar, ela mostra para o módulo o que combustível que está usando, para o módulo ter a melhor estratégia para a moto ter a maior economia, a maior força, e também ajuda no consumo, né, do combustível e no funcionamento, né, como eu já disse antes. Então ela é super importante. Se alguma dessas peças, como a sonda, o bico ou qualquer outra peça tiver com algum problema, vai acender a luz da injeção na moto, tá certo? O que eu queria mostrar era só isso sobre o sistema flex. Mais informações, se vocês quiserem, pergunta no campo aqui embaixo, dá um gostei e se inscreve no meu canal. E se pelo menos você assistir, eu já vou ficar agradecido. Então, muito obrigado pelo todo o apoio que vocês estão me dando. Aos meus amigos pessoais, a Vanessa, toda a minha família que está me apoiando nesse projeto. Eu espero que vocês curtam as minhas orientações. E se eu deixei alguma coisa passar, desculpa. E pede aqui embaixo que eu explico. Tá bom? Mas é basicamente isso, a estratégia do módulo. E para ninguém ficar com medo de usar um combustível, usar outro, misturar, qualquer coisa do tipo. E aí a gente vai se conversando e vai acertando as coisas que a gente deixar pendente, tá certo? Obrigado por assistirem meus vídeos e até a próxima. Uma outra coisa, se você vai, por exemplo,
Continuando, agora é a vez da moto. A gente tá com a minha moto novamente. É uma Phaser. Não, dá pra tu voltar? Cadê? Não viu o barulho? Acabei de apertar. Ah, então volta. Tu fez o raciocínio? Além de tudo que eu falei antes, o motor de 150 cilindradas dela tem uma relação de compressão de 12,3 partes de ar para uma de combustível. Ou seja, aliás, desculpa, vou voltar.